A cada segundo, os deslocamentos sucessivos de um carrinho são 7, 11, 15, 19, 23, etc. Seria esse um move? E é possível determinar sua função horária? Começando com o esboço da situação, eu considerei movimento retilíneo por simplicidade, e eu tenho aqui no instante t0, eu vou considerar que o carrinho está na posição x igual a 0. Evidentemente, o carrinho ele vai ocupando posições posteriores a cada segundo de tempo. E o que é importante observar é que a sequência numérica fornecida no enunciado não se refere às posições que o carrinho vai ocupando ao longo do tempo, e sim aos deslocamentos sucessivos, exatamente onde eles estão. Então, se você tem aqui, por exemplo, o instante 0, o instante 1, instante 2, instante 3, etc. Então, entre o instante 0 e o instante 1, o carrinho teve seu primeiro deslocamento dado por 7 centímetros. Então, a gente poderia pensar no deslocamento 7 aqui. No próximo intervalo de 1 segundo, ele vai se deslocar 11. Então, entre as posições nos instantes 1 e 2, ele vai percorrer 11 centímetros e assim sucessivamente. E a ideia da questão é saber se se trata de um move ou de um movimento uniformemente variado. A questão é saber se um move ele tem as características que esse tipo de movimento aqui tem. Então, uma primeira ideia é tentar pensar como se fosse, sim, um move. Tá? Mas o move a gente já conhece, sabe que ele tem uma função horária, ele tem algumas características. Mas e essa sequência de deslocamentos? Qual uma característica que a gente pode observar nela? Existe um padrão aqui que a gente pode observar. Se a gente notar, a diferença entre os deslocamentos sucessivos é constante. De 7 para 11 eu tenho 4, de 11 para 15, 4, e aí você pode observar que esse valor vai se repetindo. Então, cada deslocamento próximo é o anterior mais 4. Então, a ideia é saber, é investigar se o move também tem essa propriedade. Então, a gente vai tomar a princípio, e aí essa solução eu vou considerar a função horária como base para a solução. Então, basicamente, eu vou trabalhar com a função x de t, onde x é a posição e t é o tempo, para um move. Como eu considerei no tempo 0 x igual a 0, a minha função horária vai ficar com o seguinte aspecto. Então, vai ficar x de t igual a at ao quadrado mais bt. Repara que a e b aí são apenas parâmetros, são números, certo? Eu não estou considerando esses parâmetros como função física, tá certo? Eu estou interessado apenas no comportamento em relação ao tempo, tá? Então, o que a gente pode fazer é assumir numericamente valores para tempo e perceber como que essa função horária vai se comportando, né? Eu, por exemplo, poderia fazer assim. Quando o tempo é 1, a minha posição vai ser at ao quadrado, ou seja, a vezes 1 ao quadrado, que é a, mais b vezes 1, que é b. Já no tempo 2, eu vou ter a vezes 2 ao quadrado, ou seja, 4a, mais b vezes t, ou seja, b vezes 2, ou seja, 2b. Quando o tempo for 3, eu vou ter a vezes 3 ao quadrado, que é 9a, mais b vezes 3, ou seja, 3b. Então aqui, com isso eu consigo determinar dois deslocamentos sucessivos, que seria o deslocamento entre 1 e 2, depois o deslocamento entre 2 e 3. Tá? E com isso eu posso fazer uma diferença entre eles.
É claro que aqui eu só vou ter uma diferença. E como eu quero determinar se há um padrão, é necessário eu atribuir mais um valor para o tempo para poder calcular mais uma diferença sucessiva. E aí, se essa diferença se repetir, então a gente pode se convencer de alguma maneira ou em algum grau de que a gente está no caminho correto e de que de fato se trata de um move. Então, para garantir, eu vou construir aqui uma função para o tempo 4. Então vai ficar a vezes t ao quadrado, ou seja, a vezes 4 ao quadrado, 16a, mais b vezes 4 ou 4b. Então eu posso agora estabelecer a diferença. Então eu tenho aqui minha função horária, que é a função horária do move. Então, se eu quero entender um movimento uniformemente variado, eu vou utilizar minha função horária. E com ela eu construí essa sequência de posições para cada instante de tempo 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou verificar a diferença entre essas posições, tá? Crendo que ela vai me dar os deslocamentos, certo? Então eu vou estabelecer aqui, por exemplo, a diferença entre a posição 1 e 2. Então com isso daqui eu consigo dizer qual é a diferença. Se eu estou em 2, eu quero subtrair pela posição em 1, para obter o deslocamento entre 1 e 2, então eu vou subtrair 4a mais 2b por a mais b. Então eu vou subtrair 4a de a, vai ficar 3a, e vou subtrair 2b de b, que vai ficar b. Então o resultado aqui da diferença vai ser 3a mais b. Agora, repetindo o processo na linha de baixo, eu quero ver agora a diferença entre esses valores aqui (9a mais 3b menos 4a mais 2b). Então, vou subtrair 9a de 4a, que vai me dar 5a. E subtrair 3b de 2b, que vai me dar b. Repetindo o processo para a linha de baixo. Quando eu faço a diferença, 16a menos 9a, vou encontrar 7a. E quando eu subtraio 4b de 3b, vai me sobrar b. E aí agora a gente percebe que a diferença entre deslocamentos sucessivos, a gente percebe, olha a forma como esses deslocamentos são dados, né? Daqui você percebe, sem muita dificuldade, que entre um deslocamento e o próximo tem uma diferença de 2a. Percebe? Entre um deslocamento e o próximo, uma diferença de 2a. Então, com isso, você consegue mostrar que quando eu vou de um deslocamento para o sucessor dele, eu estou acrescentando 2a. E esse padrão aqui vai se repetir. Então você já tem aqui uma ideia clara que te convence de que a diferença entre deslocamentos sucessivos no move é constante. Ok? Então com isso você já poderia responder que sim. Por quê? Porque você pegou duas diferenças entre deslocamentos sucessivos e você confirmou que a diferença é esse mesmo valor. E pela própria estrutura da função horária você vai perceber que isso vai acontecer. Tá? Agora, se você preferir uma prova mais formal, você teria que fazer, né, um caso mais geral, você quer uma demonstração mais formal,
que você teria que fazer? Né? Você quer fazer uma demo mais formal, você vai escrever a função horária e você vai atribuir instantes de tempo arbitrários. Então o que você vai fazer é, como por exemplo, eu vou pinçar a função horária, vou trazê-la para cá, e vou construir dois tempos, um imediatamente anterior e um imediatamente posterior a esse tempo t. Então eu vou construir a função horária num tempo t-1, que eu vou fazer alterando a função horária aqui como está aqui. Então -1 e aqui. E vou repetir o processo, só que agora eu vou colocar para um tempo mais 1. Vou trocar só os sinais. E agora o que eu vou fazer vai ser, como agora eu estou usando um tempo arbitrário, eu não vou precisar fazer como eu fiz aqui, utilizar 4 instantes para fazer a conferência se o padrão se repete. Porque, como eu estou usando um tempo arbitrário, como é que eu vou ter certeza de que isso é verdade? Eu vou ter certeza quando eu olhar para o resultado e o tempo não aparecer. O que mostra que essa diferença é independente do tempo, ok? Então, se a gente pegar, e agora a gente vai ter que fazer as diferenças aqui entre a posição de t e a posição de t-1, e depois entre a posição de t mais 1 e a posição de t, ok? Só que aqui eu vou abrir um pouco esses cálculos, que eles são necessários para a gente poder fazer essa diferença. Então eu vou ter aqui, abrindo lá aquele binômio, eu vou ter um t ao quadrado menos 2t mais 1 mais bt menos b, ok? E eu vou repetir o processo embaixo já aproveitando o resultado de cima, tá? O que acontece é que eu vou ter basicamente o que eu tenho lá em cima, com a diferença de que agora todos os sinais que estão aqui vão ser positivos. Então eu vou ter um t ao quadrado aqui, mais 2t mais 1, mais bt mais b. E agora eu vou proceder com a diferença entre essas posições para obter os deslocamentos, ok? Com isso eu vou obter 2 deslocamentos sucessivos. Então agora eu vou efetuar essa diferença aqui entre esses dois parâmetros. Essa diferença aqui, se eu for fazer agora os cálculos, eu vou subtrair então x de t menos x, por x de t menos 1. Então eu vou subtrair estes dois termos por esses 3 termos aqui. Então eu posso operar na seguinte simplificação. Como eu estou subtraindo, caras que vão ter mesmo sinal aqui eu vou cancelar, porque na hora que eu subtrair o sinal vai trocar. Então, com certeza aqui, olha, eu tenho um termo at ao quadrado, então esse termo vai ser cancelado com esse t ao quadrado que está aqui. O termo bt também vai ser cancelado. E o que vai sobrar, repara que aqui eu troquei os sinais. Como eu estou subtraindo, esses sinais vão ser todos trocados. Então o que é menos vira mais, o que é mais vira menos. Então vai me sobrar então A vezes 2t menos 1, mais b. Os sinais trocaram. E agora, se eu proceder da mesma forma com a linha de baixo, verificando essa diferença, eu vou chegar à seguinte conclusão. Agora eu vou subtrair estes termos aqui por esses dois, e como aconteceu em cima, vai acontecer embaixo. Termos que têm o mesmo sinal vão se cancelar, porque evidentemente se trata de uma subtração. Então, como aconteceu em cima, vai acontecer aqui. Esse termo ao quadrado vai ser cancelado. Esse termo aqui, bt, também vai ser cancelado. Sobrando apenas
Como quem está subtraindo é o cara de baixo, nenhum sinal aqui troca, então os sinais se mantêm como estavam. Então a gente percebe agora que o resultado que a gente vai obter vai ser A vezes 2t mais 1 mais B. E aí você repara que o que você tem aqui são dois deslocamentos sucessivos. E o que você quer saber é qual que é a diferença entre eles. Aí agora o que você percebe? Você percebe o seguinte, a diferença entre o deslocamento de baixo e o de cima, ou seja, o anterior, o sucessor e o seu anterior, né? É exatamente 2A. Percebe? Se você abre, por exemplo, essa distributiva aqui, ó, fica 2AT, 2AT. Então esses caras vão se cancelar. Ok? Para, eu estou falando de uma subtração. Então se você opera aqui, então esse 2t vai se cancelar. Os b's vão se cancelar. Quem vai sobrar? A menos A, que é igual a 2A. Então você percebe que o padrão que a gente tinha descoberto aqui, ele vai se repetir mais uma vez. E agora a gente tem um resultado que é independente do tempo. Repara aqui, olha, o termo que tinha um tempo foi cancelado. Então o resultado que você tem é mais geral, ele não depende do tempo. Então com isso você mostra de fato que um move é um movimento onde deslocamentos sucessivos têm diferença constante entre si. Ok? Então esse seria um move? Sim, esse seria um move. Então a resposta Então, respostas aqui. A primeira pergunta, a resposta é sim, isso é um move. E a segunda resposta é, seria possível determinar a função horária? Bom, como se trata de um move, a função horária tem essa cara aqui. E aí o que a gente faz é o seguinte, a gente já tem de cara aqui um palpite que é, bom, se 2A é a diferença, a gente sabe que a diferença nessa sequência aqui é 4. Então, o 4 é o dobro de A. Então a gente pode perceber daqui que o A é igual a 2. E você, ao mesmo tempo, sabe o seguinte, bom, se A é igual a 2, eu vou utilizar a minha função horária aqui em 1, que é x de 1 diz que é igual a A mais B. E a gente sabe que entre 0 e 1 tem o primeiro deslocamento, e esse primeiro deslocamento é 7. Então a gente sabe que A mais B é igual a 7, certo? E como A é igual a 2, substituindo a gente descobre, através dessa função horária, que o B é igual a 5. Então você descobre que o A é igual a 2 e o B é igual a 5. Deixa eu manter aqui em cima para ficar legal. Deixa eu botar aqui assim. Arrumar um jeito de indicar. Isso. Não, ficou bom. Com isso você mostra que B é igual a 5. Deixa eu só reescrever para ficar legal. Então, se A é igual a 2 e B é igual a 5, você pega a tua função horária, reescreve. Já vou reescrever aqui na resposta. Então, x de t vai ser igual, se é A vezes t ao quadrado, então é 2t ao quadrado, mais bt, então é 5t. Então, com isso a gente consegue fechar a questão.